Então veja que as primeiras turmas da Escola de Aprendizes do Evangelho, como consequência de todo o processo vivencial absorvido na escola, desenvolvem obras excepcionais. Então, a Federação Espírita do Estado de São Paulo desenvolve a Casa Transitória Fabiano de Cristo, a Campanha Alta de Souza, o próprio Centro de Valorização da Vida é um trabalho realizado por um grupo de amigos da 7ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então vocês vejam o potencial de pessoas tocadas pelo valor transformador do Evangelho, com o programa da escola, mudando o mundo, mudando o jeito das pessoas se ajudarem, criando frentes de trabalho para que mais e mais pessoas exerçam o amor. Então isso, sem dúvida, é uma contribuição de valor incalculável para o Espiritismo em nossa terra. O Eduardo disse sobre a 7ª turma da FESP ainda, quando ali Jaques, Flávio, Valentim e outras pessoas se uniram para fazer com que surgisse o primeiro movimento, que seria o CVV. Dali nós tivemos o surgimento do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho da Genebra, dali nós tivemos o surgimento da Clínica de Repouso Francisca Júlia em São José dos Campos, que hoje ainda está lá servindo aquela comunidade. E tivemos outros trabalhos, lares e outros trabalhos que ainda permanecem, perduram em São José dos Campos. Sem falar na Casa de Crianças Jesus Gonçalves, que se dividiu, e esse movimento então foi trazido para São Paulo, e aqui então várias casas espíritas adotaram 6, 7 crianças, e cada uma delas então foi fazendo ali uma estrutura nova para que esse trabalho pudesse se multiplicar e para que houvesse a oportunidade da vivência, para que pudéssemos nós, alunos daquela época, sairmos da teoria e começarmos a abraçar aquele nosso semelhante que estaria vivendo no momento de receber o nosso apoio e o nosso amor. E nós estávamos vivendo o momento necessário de aprendermos a ser humildes, de aprendermos a servir e de aprendermos a amar. Foi realmente uma época em que nós, ainda pequenos, ainda aprendizes, nós observávamos aquela movimentação gigantesca e sentíamos que aquilo realmente era realizado por pessoas extraordinárias. E eram pessoas que, na nossa visão, eram pessoas que tinham algo mais. E depois, com o tempo, nós fomos percebendo que não eram pessoas tão extraordinárias, que não eram pessoas tão inteligentes, que não eram pessoas tão vocacionadas, mas que eram pessoas que tinham um ideal gigantesco e que dedicavam a sua vida com tanto amor àquela causa e ali colocavam o seu coração, que as coisas começavam a acontecer. E então nós percebemos que o amor é que movimentava tudo aquilo. E hoje então, em 2005, já são cerca de 250 casas que compõem o movimento da Aliança Espírita Evangélica. A Escola de Aprendizes do Evangelho é um processo iniciático e o comandante estruturou esse processo em 3 graus. O primeiro grau seria aprendizes, onde o compromisso do participante da escola é ter a frequência, já começa a desenvolver algumas virtudes, como a disciplina e outras mais. O segundo grau, que é servidor, é quando o adepto, o frequentador da escola, ele começa a exercitar o seu aprendizado, ele começa a viver os ensinamentos de Jesus, ele é despertado para a necessidade do próximo, ele já se preocupa em auxiliar o próximo. Então é nesse grau de aprendiz, no grau de servidor. E o terceiro grau é quando o frequentador da escola de aprendizes termina a escola no 3º ano e aí ele é convidado, se quiser, a ingressar no grau de discípulo ou ingressar na fraternidade dos discípulos de Jesus. Uma coisa interessante é que para as pessoas que ouvem falar da escola de aprendizes como
parte de um processo de iniciação em 3 graus, às vezes comentam que, puxa, mas isso parece uma coisa que não tem a ver com a cultura ocidental, porque quem se organiza desse modo são as religiões orientais. Então vamos pensar um pouquinho no que é iniciação, né? Se você perguntar para um sociólogo o que é iniciação, em linhas gerais, ele vai demonstrar que existem iniciações em sociedades primitivas, iniciações nas civilizações da antiguidade. E o que existe comum em todo o processo iniciático é que o ser humano que passa pelo processo de iniciação, ele se transforma de uma maneira irreversível. Então, lá nas tribos do Xingu, quando o menino vai virar homem, ele passa por um processo de iniciação. Então, numa especialização de um sacerdote do Antigo Egito, ele passava por um processo de iniciação. Ou seja, isso é comum em todas as culturas humanas, mas o que exatamente significa e como é que isso pode ser utilizado a serviço do espiritismo no século XXI? Bom, essa transformação sem volta, sem retorno, irreversível, tem a ver com o processo de reforma íntima que necessitamos promover no espiritismo religioso. A forma de realizar isso é um processo, então, de transformação do ser, esse processo que nós chamamos iniciático, e as grandes iniciações do passado, quando planejavam a evolução do ser, elas diziam o seguinte: olha, o nosso objetivo é o Criador. Isso nós aprendemos também no Livro dos Espíritos, né? Mas como é uma escalada para o infinito, e nós ainda temos a mente limitada às condições do tempo da nossa escala de vida, então fica muito abstrato dizer, olha, você precisa evoluir para encontrar-se com Deus, para completar o processo da cocriação. Então, peraí, vamos com calma. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar seu primeiro estágio até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá certo, o objetivo é Deus, mas vamos com calma. Vamos mudar um pouco os hábitos. Você fuma? Isso faz mal para a sua saúde. Você tem o hábito de jogar conversa fora? Mas isso não é desperdício do tempo, que é uma dádiva divina para a encarnação? Então, vamos alcançar o primeiro estágio tentando mudar os nossos hábitos de vida. É uma transformação irreversível? É uma coisa na direção divina? Mas é alguma coisa que a gente consegue enxergar os resultados, o caminho, o método. Podemos nos dar um tempo, podemos utilizar diversos mecanismos para que nesse primeiro estágio essas metas sejam alcançadas. Quando a gente alcança uma meta de realização espiritual, a satisfação que isso traz, o sentido de realização, nos motiva a puxar. Agora eu quero prosseguir. Muito bom, então continuamos na direção de Deus. Agora tem um outro ponto da meta aqui. Agora é o seguinte, vamos sentir as necessidades da sociedade. Você não quer dedicar a sua atenção, o seu tempo para entender um pouco as outras pessoas? Então é assim que vai se desenvolvendo o espírito de serviço. E esse é o novo grau. Então é por isso que as iniciações do passado, algumas com 5, 7, 9 graus, 12 graus, elas propunham caminhadas onde o iniciado ia promovendo uma transformação vivencial, mas sob controle. Ele se motivava porque, puxa, isso eu alcancei, agora eu quero alcançar o próximo grau. Ou seja, a motivação para a evolução é alguma coisa muito forte. Isso produz frutos. Não fica só na cabeça da pessoa que pretende evoluir, mas ela não sabe como fazer, porque o mundo é tão vasto. Então a gente se ajuda. Os alunos estão todos no mesmo barco, né, como nós costumamos dizer. Eles sentem dificuldades semelhantes, compartilham uns com os outros essa dificuldade, entendem que é um processo onde todos então se assemelham e podem compartilhar também. Puxa, para mim deu certo indo por esse caminho, para mim também deu certo indo por esse caminho. Então as pessoas se ajudam para conseguir alcançar os vários pontos da iniciação. É por isso que a iniciação se divide em graus, todas as iniciações espirituais da antiguidade, e em particular o processo de iniciação em 3 graus adotado
pela Escola de Aprendizes do Evangelho em conjunto com a Fraternidade dos Discípulos de Jesus. O Eduardo já colocou o processo iniciático que faz parte daquela conduta de todos os dirigentes de escola, que fazem com que aos poucos aqueles que fazem parte daquele grupo, que se apoia mutuamente, vai se transformando e finalmente, lá no final, quando adentram a FDJ, eles já são criaturas modeladas por si próprios, pelo seu querer, pelo seu ideal, para servir a Jesus, servindo a humanidade, mas porque isso faz parte já do seu eu interior. É uma necessidade. Se não servir, ele se sentirá incompleto. Se não aproveitar o tempo, ele vai perceber que a sua encarnação está deixando passar momentos preciosos. Se não colaborar, e se não estimular, se não motivar outras criaturas a seguir pelo caminho do Cristo, se não se tornar a sua vida uma divulgação viva daquilo que deve ser o caminho do Cristo, então, se tudo isso não acontece, não teria valido a pena essa sua participação. Então, eu acredito que esta seria a principal função. E, como consequência, ele então se torna um trabalhador dentro da casa espírita. O objetivo da Escola de Aprendizes do Evangelho é preparar indivíduos para assumir o compromisso de grau de discípulo, ou seja, preparar indivíduos para ingressar na FDJ. O trabalho, ele surge como decorrência no grau de servidor. Quer dizer, não é o objetivo final da escola preparar o indivíduo para ser um trabalhador, para ser um servidor. Isso é decorrência do próprio processo. A pessoa sente a necessidade de se dedicar ao próximo, né? Ela sente a necessidade de ser útil para a sociedade. Agora, o objetivo da escola é muito mais nobre, é preparar cristãos para o mundo. Pessoas que assumam o compromisso verdadeiro de difundir e exemplificar os ensinamentos de Jesus. Esse é o objetivo da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, quer dizer que uma forma interessante de analisar essa questão é dizer o seguinte: não é que a escola existe em função do fortalecimento dos trabalhos espíritas. Podemos dizer o contrário, né? O trabalho no centro espírita, o espaço para o serviço voluntário, existe em função de preparar o coração do trabalhador, preparar o coração do iniciado. Então, quando desperta aquela vontade de servir, ele começa a testar isso e a treinar isso no ambiente do próprio centro ali. Então, aquele ambiente, na verdade, ele foi construído para lhe proporcionar as experiências de atender uma pessoa que procura o centro espírita, de abraçá-lo à porta, de conduzi-lo amorosamente pelos corredores do centro espírita, de conversar olho no olho, coração aberto para ouvir a necessidade das pessoas. Então, uma experiência maravilhosa de abertura para servir ao semelhante. Isso faz parte do processo de amadurecimento do aprendiz, da construção do servidor como um coração de ouro que se coloca a serviço de todas as pessoas. Então é o contrário, né? O centro espírita que tem o dever de organizar esse ambiente de formação do coração do aluno. Sobre a questão da Escola de Aprendizes do Evangelho ser esotérica, nós precisamos inicialmente meditar sobre o que é esoterismo, o que é ser esotérico. Se nós consultarmos os dicionários, nós vamos ver que esotérico, escrito com X, significa o ensinamento que era difundido na antiguidade grega para as grandes massas de interesse geral. E o esotérico, com S, também na antiguidade grega, significava um ensinamento destinado a poucos,
aos discípulos de uma escola já instruídos. Então, era no sentido mais restrito. Bem, se nós formos fazer as ponderações sobre essas definições, sobre a escola de aprendizes do Evangelho, nós não teríamos nenhum dos dois casos. Porque, embora nós pudéssemos ser levados a pensar que a escola de aprendizes do Evangelho seja esotérica com essa, ou seja, o ensino destinado a poucos, a discípulos já instruídos, ele não se adequa bem à escola, porque não se exige que quem faça a escola já tenha conhecimento, já seja uma pessoa moralmente construída, que ela já tenha galgado alguns degraus na sua evolução. A escola é exatamente para nós necessitados. Então, nesse sentido restrito, também não seria esotérica, a não ser que nós queiramos considerar no sentido lato de esotérico, embora destinado a poucas pessoas, mas a pessoas ainda em processo de aprendizado. Bom, Luiz, é interessante que agora há pouco nós fizemos uma comparação com os processos de iniciação da antiguidade e vimos que isso é alguma coisa que ficou mais clara, mais precisa no mundo oriental, né, na civilização oriental e não na civilização ocidental. Então, algumas pessoas que vejam, puxa vida, aqui existe uma iniciação em graus, isso lembra aquelas formações místicas e religiosas do Oriente, nós podemos pensar que a escola, ela, além de tudo, é uma escola organizada pelo meio espírita. Então, é por isso que nós chamamos a iniciação de iniciação espírita, isso está na capa do livro-texto. Então, é uma realização do espiritismo. E veja, vamos às bases da codificação. Uma das frases muito citada, muito repetida, uma frase basilar, né, é que... Então veja, isso de certo modo, esta frase designa o modo de ser do espiritismo em relação ao mundo.